sei que tem mais gente entrando, tá? Eu até deixei uma mensagem lá no chat para que vocês conversem comigo posterior à live, tá bem? Quero ficar concentrada no nosso tema, que é jogos da vida, né? Eles fazem bem ou eles fazem mal? Nós estamos trabalhando juntamente com a Uniabrat. Essa live está sendo transmitida também pela Uniabrat e é um prazer poder participar de um trabalho tão magnífico, de um trabalho que leva ensinamento de qualidade, informação, compartilhamento, troca de ideias, né? Formando opiniões. Enfim, os jogos da vida têm a ver com uma dinâmica psicoterápica criada por Eric Berne. Desculpa confundir os nomes, tem tantos autores, mas é Eric Berne, o criador do jogo da vida. E ele fala da nossa parte criativa, condicionada muitas vezes pelos estados de ego que veremos logo adiante. Conforme vocês viram, vamos saber exatamente, com o conhecimento dessa área, quem somos nós em termos de convivência, o comportamento, o caráter, mais a personalidade, a formação do ser. Começando pela análise transacional, né? A análise transacional, sendo teoria da personalidade, foi criada, como eu falei, por Eric Berne no final da década de 50, certo? Ele é um psicólogo, era, né? Porque não está mais no nosso plano. É um psicólogo, psiquiatra também, trabalhando com o comportamental das pessoas, com a psique das pessoas. Ele foi contratado nos Estados Unidos, né, terra onde ele atuou, porque ele é canadense, na época da Guerra do Vietnã. Ele foi contratado pelo Exército dos Estados Unidos para atender as tropas que saíam dos Estados Unidos para a guerra. E como ele tinha muito pouco tempo e muita gente para atender, ele criou esse método. Ele se encontrou usando esse método para avaliar as pessoas, certo? Então veremos que os estados de ego influenciam bastante em quem somos, certo? Sendo assim, a psicologia individual e social sendo aplicada por ele naquele momento no campo de atuação. E isso ele trouxe para a vida e para os profissionais que o seguiram. Ele dizia que nós todos nascemos como príncipes, né? E a educação nos faz sábios. Parece uma contradição, mas não é não. Por quê? Nascer príncipe, ele se referia ao bebê, né? Quando nós nascemos, nós nos tornamos, nós achamos que somos o centro das atenções, que somos a única coisa que existe. Nós não temos sequer a noção, né, de que existem outras pessoas. A nossa mãe é algo que faz parte da gente. A gente custa a reconhecer, né, como uma outra pessoa. Então é por isso que ele fala na questão do príncipe, né? Toda a atenção e tudo que existe em torno do bebê, certo? E a educação nos faz sábios. Por quê? Porque, claro, a gente sai desse pedestal, a gente aprende a ver que o mundo é bem maior do que simplesmente a nossa existência, a gente aprende na educação que nos dão, né? A gente aprende o comportamental que nos ensinam, a gente molda a nossa personalidade e ficamos, claro, obviamente, juntamente com a essência, o caráter, né? Nós nos tornamos quem somos, né? Vamos ficando adultos e levamos para a vida adulta tudo que somos, o bebê, a criança pequena, a criança um pouquinho mais velha, o adolescente, o jovem e
finalmente adulto e no decorrer da nossa vida. Tá certo? Por isso, príncipes ou sapos, né? Porque nós nos mudamos tanto que perdemos a nossa ingenuidade, a nossa pureza. A análise transacional, por ser uma psicoterapia, né, ela nos ajuda no crescimento, ela nos ajuda na mudança pessoal, ela busca a identificação dos estados mentais que nós temos, certo? Fazendo assim como que a gente se desenvolva. A gente aprende a se autodesenvolver a partir do autoconhecimento de quem somos nós, certo? A identificação dos nossos estados mentais significa os nossos estados de ego, chamados por por Eric Berne, tá bom? E aqui nós vamos ter o que vocês têm lá quando leram no que se tratava essa live, né? Do que se tratava? Quais eram os temas a serem abordados nesta live? O estado de ego pai. Bom, não é bem pai, certo? A gente usa essa nomenclatura porque veio do autor, mas diz respeito aos nossos parentes, né? Pai, mãe ou cuidadores, avô, avó, entendeu? Aqueles que formaram lá no início a nossa existência com suas lições, com seus cuidados, com a sua atenção. E nós tiramos deles, ou tomamos deles, os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos, certo? Destas figuras importantes da nossa vida. Normalmente figuras paternas, por isso estados de ego pai. O adulto é aquele estado de ego que nós temos dos comportamentos, sentimentos e pensamentos envolvidos em respostas diretas, tá? Do aqui e do agora. Ou seja, muito objetivamente, é aquela pessoa que sabe fazer contas matemáticas, que entende da química, da física, é aquela pessoa que sabe responder quando alguém pergunta que horas são, é aquela pessoa que sabe direcionar para a vida de maneira objetiva e consciente, né, da realidade daquele momento. Como atravessar a rua, como escolher um itinerário, né, e como também responder isso às pessoas, certo? Ensinar as pessoas. Tudo isso é parte do nosso adulto quando é feito de forma objetiva, com perguntas objetivas, curtas, de fáceis respostas. Tá certo? Sem o envolvimento maior das emoções. Aquela pessoa que parece inclusive muito fria ao responder o que a gente pergunta. Pessoas que ficam no estado adulto por muito tempo dão a impressão de que não se importam muito com mais ninguém. Somente eles estão ali e não tem um traço de emoção muito forte. Quem vive muito no estado adulto pode ter alguns outros problemas de ordem psíquica, tá certo? Normalmente, em psicopatias, a gente vê isso, né? Aquela pessoa isenta de sentimentos, né? Isenta de empatia, tá certo? E o estado de ego criança, né? Também repetidos desde a infância. A nossa criança está aí, ela vive em nós. E ela pode ser, nesse estado de ego, uma criança livre ou uma criança adaptada. A criança livre é aquela pessoa que tem a sua criança bem cuidada, que tem a sua criança bem acolhida, ou que ela teve uma infância muito boa, muito bem acolhida, com muito amor, carinho, né? Compaixão e limites, e aí aprendendo a viver de forma boa, nos limites que não contrariam a naturalidade. Já a criança adaptada, ela realmente é isso, adaptada ao que os pais queriam, à educação que teve, à cultura da família, a
cultura do lugar onde viveu, entendeu? Os hábitos. Essa é a criança adaptada, tá certo? Tem muito mais desses estados de ego. Numa live não caberia explicar tudo, né? Então, seguindo à frente, vocês vão saber o motivo dessa live quase no finalzinho dela. Os nossos processos nesses estados de ego, certo? Que são estados de alma. Eric Berne diz assim: o destino de cada ser humano é decidido pelo que acontece dentro da sua mente, confrontado com o que se passa fora dela. Ou seja, o que temos aqui na nossa mente, quando confrontado com a realidade, é o que? O nosso caráter, a nossa personalidade e a formação do ser que somos nós. Para que esses processos aconteçam, o que é necessário entender? O terapeuta que estiver no domínio da análise transacional, ele vai estudar as transações, vai estudar os jogos psicológicos, né? Os jogos dos estados de ego. Vai analisar o tempo, a estruturação desses jogos, como eles se manifestam na vida das pessoas, né? E os argumentos usados dessas transações, nesse não verbal, dessa forma como a gente vê, né, a ação dentro dos processos. Tá bem? O que são as transações? Muito bem. Em análise transacional, nós temos a transação como duas ou mais pessoas interagindo. É a nossa conversa do cotidiano, conversa normal, conversa em casa, conversa no ambiente de trabalho, a conversa com os amigos, a conversa nos círculos sociais, enfim, em todos os lugares onde estivermos interagindo, tá? E a transação é a unidade básica dos relacionamentos, tá certo? Quaisquer interações entre indivíduos, dois, três, né? É um encadeamento de transações, certo? Por exemplo, quando a gente passa na rua e diz um bom dia para alguém, né? Espera-se que a pessoa responda um bom dia, que às vezes não vem. Aí nós já temos um aspecto de transação não satisfatória. E também podemos pensar no satisfatório, né? Num bom dia retribuído com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. Tá certo? Para ser bem prática e bem simples. Os tipos de transações que nós temos. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? Essas manifestações são chamadas de estímulo transacional, entendeu? De ter uma conversa, um diálogo com a pessoa, né? Que exige respostas também transacionais, ou seja, toda vez que a gente conversa, normalmente a gente tem uma resposta pela outra pessoa com quem estamos conversando, porque se não for assim, vira um monólogo, né? Então, cada estado de ego, o pai, o adulto ou a criança, né, busca manter nesses diálogos os estados correspondentes ao estado de ego ou aqueles que são complementares. Bom, a transação complementar qual é? Se eu estiver conversando com alguém no meu estado de ego pai, que é aquele estado de ego que traz a frase você deve buscar o que você deixou para trás. Um exemplo, uma frase assim: você deve buscar o aparelho que você comprou que ficou lá na loja, né? Esse você deve é um mandato, é um papai falando, uma mamãe falando, dando uma ordem à sua criança, compreendeu? Se estivermos em transação complementar, certo? A nossa criança é que vai responder. Ah, tá bem, eu vou mais tarde, ou daqui uma hora, ou daqui 2 horas. É um exemplo de transação complementar, tá certo?
se complementam. E também de estado de ego para estado de ego. De um pai falando com um outro pai. Ou seja, de um estado de ego pai falando com outro estado de ego pai. Entendeu? Aí começa, não, eu não vou buscar. Vou buscar quando eu tiver vontade de ir. Afinal, eu mando na minha vida. Isto já é um mandato autoritário, um mandato em resposta àquela ordem dita, aquela ordem falada anteriormente. É um exemplo bem básico. Existem outros exemplos bem melhores. Não temos tempo de começar a expandir muito, né? Mas é mais ou menos por aí. A transação cruzada. Bom, a transação cruzada é aquela que você fala para um estado de ego que não é o que você está usando no momento, certo? Por exemplo, se você está usando um estado de ego adulto e pergunta que horas são, e a pessoa, né, que responde, por que você quer saber? Já não é o estado de ego adulto respondendo, né? Já é um estado de ego que pode vir ou do estado de ego pai ou do estado de ego criança. Entendeu? Então cruza, ela não fala diretamente, ela corta, corta a conversa ali, leva para um outro lado, um outro tipo de conversa, certo? E a transação ulterior é aquela que a gente conversa com alguém, mas não manifesta o que realmente está pensando. Entendeu? E que a outra pessoa normalmente percebe, certo? Porque nós temos gestos, nós temos maneiras instintivas de reagir, fala uma coisa, mas a expressão facial ou a forma como você se movimenta diz outra diferente, né? Ou o olhar, ou o sorriso, compreende? Isso é ulterior. Dizer algo quando você está internamente pensando diferente. Tá bom? E por fim, o que mais importa nessa nossa live dos jogos da vida, que são os triângulos dramáticos da vida, que são aquelas conversas infinitas, aquelas discordâncias, discussões entre mais de uma pessoa, normalmente três, tá certo? Que podem levar a coisas bem ruins. E é bem comum, muito comum, nos jogos da vida que a gente vai traçando por aí, né? Que são a maneira que o ser humano aprendeu de sobreviver. Dizer que os jogos da vida não são bons e que eles têm que ser extintos, a gente não tem como fazer. Que eles não são bons jogos, jogar, né? O jogo psicológico, o jogo manipulador, ele não é bom mesmo, em circunstância nenhuma. Mas para viver em sociedade, muitas vezes, a gente, mesmo que não queira, se vê envolvido com isso, mais do que devíamos. Tá certo? Imagine, então, um triângulo dramático dentro de uma família. Eu vou fazer aqui um exemplo de um triângulo dramático bem comum. Digamos que numa família onde tem uma pessoa alcoólatra, tá? O pai ou a mãe ou até o filho, né? Que chega em casa e o pai pergunta: chegou bêbado de novo? Você não tem jeito mesmo? Você não vai ter mais conserto? E cria-se aí já o clima. A mãe vem em socorro do filho. Um dia ele consegue, nós temos que ajudar. Você não pode falar com ele assim, senão ele nunca vai se curar. Percebe que está mudando, né? O pai foi o perseguidor, porque ele veio e deu ao filho
uma chamada, bem dada ou mal dada, não sei, do contexto total, mas com certeza é uma maneira de perseguir alguém, se isso é uma coisa recorrente, né? Onde não há um diálogo compreensivo e harmonioso. Bom, o perseguidor falou incomodado ao seu filho, a mãe, que veio no papel de salvador, para tirar o filho dessa situação, e o filho é a vítima, nesse caso. Só que esse triângulo, ele gira, compreende? A mãe, ao fazer isso, levar o filho para o papel de vítima, ele vai se sentir com certo poder. Então ele vai reclamar com o pai e dizer, afinal de contas, eu sou adulto, posso fazer o que eu quiser, sair e beber e voltar para casa que ainda moro aqui. Por exemplo, de vítima ele passou a quê? Ele já deu mais um passo e foi na direção do perseguidor. Está perseguindo o pai agora. O pai, né, ficou já no papel de vítima. Só que a mãe vai reclamar do filho para não falar com o pai daquele jeito. Como você vai falar isso com seu pai? Quem tem que falar com seu pai sou eu, não é você. Ele falou para você com grosseria, eu fui em sua defesa e você o ataca? Como pode ser isso? Entende? E isso vai se tornando uma coisa que vai girando, né? O triângulo vai girando, as posições vão mudando, certo? E não tem fim. É o tipo de coisa que se repete uma e outra vez por muitas vezes. Então aqui vocês estão vendo um exemplo de muitos do triângulo dramático. Existem questões de comportamentos no triângulo dramático que chega a um momento muito sério na vida de muitas pessoas. Beira ao trágico ou acontece o trágico quando sai do controle de raciocínio das pessoas, onde as emoções ficam tão exaltadas, onde a doença do comportamento nessa família se torna muito agressiva, que pode acontecer muita coisa. Uma doença muito séria, né? Que pode matar, uma agressão direta, um suicídio, um assassinato. Então, estudar análise transacional significa entender todas as questões que envolvem os estados de ego, para poder auxiliar a pessoa que busca ajuda a saber quem ela é e como ela reage e por que ela reage e como. Entender como funciona a questão das interrelações no nosso mundo, na nossa existência. E, como eu já falei, em casa, na rua, no trabalho, nas atividades sociais, né? No clube, no barzinho, não é? Bom, às vezes até nas interações religiosas, né? Porque não é porque está dentro de um ambiente religioso que tudo é perfeito, né? Enfim, em todos os lugares onde existem seres humanos, existem as dinâmicas dos estados de ego, segundo a análise transacional. E isso, só pelo fato de existirem os estados de ego, vimos aqui que temos o jogo da vida, os jogos da vida, que podem ser jogos de romance, né? De encantar as pessoas, de fazer com que as pessoas atendam nossos pedidos, né? Usando os jogos da vida. Quanto menos jogos, melhor. Sem nenhum jogo seria o ideal, mas para o nosso mundo, infelizmente, não é possível. Mesmo que você não queira,
você às vezes se vê envolvido. Mas a análise transacional tem um ensinamento que nos ajuda a sair do jogo psicológico. Tudo isso por maneira de se comportar, aprender a responder certo nas transações, de estado de ego para estado de ego, né? Diretamente, saber usar e dosar os 3 estados de ego. Por quê? Porque todos nós temos os 3. O que a gente tem que descobrir, qual é o predominante, né? Qual é o que comanda? Qual é o que está mesclado com outro estado de ego? São coisas que a gente aprende dentro do conhecimento, da análise transacional e dos jogos da vida. Até aí tudo bem? Acredito que sim, né? Fico feliz que vocês estejam aqui comigo, estou vendo o número de pessoas aqui e com certeza é uma boa pedida entender do que se trata a transacional, do que se trata para mim, que sou professora da Uniabrate e que tenho lá um curso de formação terapeuta transacional, que no primeiro módulo já vai cuidar da análise transacional, tá certo? Os outros 2 módulos serão temas de live das próximas, certo? Serão esses: psicologia transpessoal, ok? Psicoterapia transpessoal e meditação holográfica como meio, veículo de auxílio à terapia transacional em sua estrutura total. Tá bem? E aqui nós vamos seguindo, buscando agradecer. A live normalmente não demora tanto quanto uma aula completa, mas tá aqui um gostinho de quero mais. Uniabrate, Maju Holística, professora Maju. Gratidão imensa a todos. Responderei tão logo essa live acabe a quem tem perguntas para mim. Até a próxima!